significa felicidade? Para algumas pessoas, significa ganhar mais dinheiro. Para outras, significam ter mais amigos. Mas qual dessas opções estão corretas? Em 1938, pesquisadores da Harvard iniciaram o maior estudo sobre felicidade que já existiu. E depois de estudar mais de 2.000 pessoas, o que eles descobriram não é apenas uma estatística. O ponto é, a felicidade não é apenas algo que se compra, mas algo que se conquista. Hoje eu quero apresentar uma perspectiva diferente sobre felicidade. A gente vai explorar o seu significado, depois como acessar ela nesse momento, de acordo com a ciência. E por fim, como mais felicidade, na verdade pode te deixar mais infeliz. Antes de responder essas perguntas, deixa eu te levar até uma reflexão que eu tive há algumas semanas atrás. Enquanto eu contemplava a minha própria existência, surgiu essa dúvida na minha mente. Por que a gente faz tudo o que a gente faz? Por que a gente corre atrás de uma carreira dos sonhos, de relacionamentos especiais e de metas cada vez mais ambiciosas? Parece que a gente aprendeu que a felicidade ela vem depois, como se ela fosse o destino e não o caminho. Mas espera aí, Thiago, onde você quer chegar com isso? A vida não é sobre isso, sacrificar algumas coisas agora para você poder aproveitá-las depois? Exatamente. O problema é quando a gente se perde pelo caminho. A gente começa com um propósito, trabalhar duro, juntar dinheiro, conquistar estabilidade e realizar nossos sonhos. Mas no meio do caminho, a gente tira o olho da bola, se distrai, e quando a gente volta, a gente percebe que tinha uma música tocando. O tempo todo. Uma melodia suave, quase imperceptível, que convidava a gente a dançar, mas a gente estava distraído demais para notar. A verdade é que ter metas é importante, mas quando o amanhã se torna um ladrão de hoje, a gente precisa parar e se perguntar o porquê a gente tá correndo. Porque a real pergunta é, você vai continuar só ouvindo essa música? Ou vai se levantar e começar a dançar? E isso nos leva ao primeiro ponto. A gente pensa na vida como uma viagem, com um ponto de partida e um destino final. Porém, a vida não é uma jornada. Quando você vai viajar, o final da aventura é o destino. A vida funciona de forma diferente. Ela não é uma linha reta. Vamos comparar a vida como uma dança. Quando você dança, você não aponta para um ponto específico da sala e fala que ali é o final da dança. Porque a dança ela é uma experiência. O propósito da dança é apenas dançar. Se o propósito da música fosse ver quem toca mais rápido, os melhores músicos seriam aqueles que terminam suas músicas primeiro. E como a gente vê, as melhores músicas são aquelas que fazem a gente sentir algo. E é justamente aí que muitas pessoas se perdem. Porque quando a gente vive sob pressão e com a mente afogada em várias responsabilidades, a gente começa a enxergar a vida de um jeito perigoso. A gente começa a ver ela como se fosse uma corrida, onde tem pessoas atrás da gente e pessoas na frente da gente, onde parece que se alguém ganhar, você vai ter que perder, como se fosse um jogo de soma zero. Porém, a verdade é que não existe nenhuma competição. Cada pessoa tá correndo a sua própria corrida, e a única disputa real deveria ser com você mesmo. Quando você se distrai, pensando muito no que o seu vizinho tá fazendo, pensando, planejando, você começa a deixar sua vida de lado e viver a vida de outra pessoa. Quando eu tô me sentindo muito preocupado, eu gosto de me fazer essas 3 perguntas. Por que você não está satisfeito com este momento? Você realmente acredita que se conseguir o que você quer, vai realmente ser feliz? E se você perdesse tudo o que tem hoje, o quanto você desejaria essas coisas? E isso não significa que você não deve buscar melhorar. Significa apenas que a gratidão pelo que você já tem é o que te devolve para a sua própria corrida. Sabe o que os pesquisadores descobriram? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health.
And living in the midst of good, warm relationships is protective. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. Esse estudo mostra que as pessoas que cultivam boas relações, elas vivem mais felizes e têm uma qualidade de vida muito melhor. E eu vou além, cara. Eu acho que a relação que você tem que valorizar ao máximo é a relação que você tem consigo mesmo. Porque só depois de você encher o próprio copo é que você vai conseguir encher o copo das outras pessoas. Agora chegou a hora de eu te falar. Porque mais felicidade, na verdade, pode destruir a sua vida. Eu quero que você imagine que você tá na sua cama, rolando pelas redes sociais. É o seu dia de folga. A faculdade te puxa pra um lado e o trabalho pro outro. E quando finalmente sobra tempo, a única coisa que você consegue fazer é ficar deitado numa cama, tentando se recuperar. Mas então, seu celular vibra. É o seu amigo Ricardo. E aí, vamos no parque hoje? Tá um clima legal. Você hesita por um segundo, mas lembra que sinceramente, não tem nada melhor pra fazer. Sem pensar muito, você se veste, calça qualquer tênis e sai. Chegando no parque, você percebe algo. O vento bate de leve no seu rosto. As árvores dançam com a brisa. Crianças riem ao fundo. Casais caminham de mão dadas. As folhas secas se acumulam em montinhos no chão. E ao fundo você escuta risadas de amigos, se divertindo. Tudo parece simples e ao mesmo tempo carregado em um significado. Você encontra o Ricardo sentado num banco. A primeira coisa que vem na sua mente é o porquê. Por que as pessoas são tão felizes e você não? Então você quebra o silêncio e faz uma pergunta. Ei, Ricardo, você já sentiu que a vida dos outros parece muito melhor do que a nossa? Eles parecem ter um motivo para ser feliz. E eu às vezes nem consigo dar uma risada. Os olhos dele estão fixos no lago, como se ele estivesse pensando antes de dizer algo bem importante. A pausa na conversa o deixa desconfortável. O lago na sua frente parece formar um espelho que conecta dois mundos diferentes e ao mesmo tempo familiar. Atrás, a luz do sol atravessa os galhos e forma desenhos no chão. Então ele respira fundo e diz: já. Muitas vezes, a resposta dele te pega de surpresa. Você esperava uma frase pronta. Ricardo passa a mão no próprio rosto, como quem procura palavras, com cuidado. Mas sabe qual é o problema? A gente começa a pensar que felicidade é isso. Começa as risadas aí atrás da gente. A gente vê a galera pulando, brincando, e acha que é isso que a gente deveria estar sentindo. Ele faz uma pausa longa, o vento mexe no cabelo dele, e você percebe que ele está pensando em algo muito pessoal. Ele aponta com o queixo para o parque. Olha em volta, para essas pessoas ao nosso redor. Parece que elas estão vivendo uma vida perfeita, não é? Mas o que você não vê é o que tem dentro da cabeça delas. Não sabe quais batalhas estão lutando por dentro. Você vê o momento bonito e compara com essa parte da sua vida. Mas a verdade é que existe outro tipo de felicidade. Você abaixa os olhos, pensando em como tudo isso é verdade. Ricardo então encosta a mão no banco, olha para o lago e diz: é aqui que muita gente se destrói sem perceber, porque acreditam que se não estão rindo, então não estão felizes. E aí começam a achar que tem algo de errado com a vida delas. Ele vira o rosto devagar na sua direção. Mas e se a felicidade também foi isso aqui? O silêncio, o vento batendo no seu rosto. Essa conversa que você nem sabia que precisava. Você engole a seco. Ricardo então respira fundo. O que eu tô tentando dizer é que a felicidade não existe só quando você tá dando risada. Às vezes ela só existe quando você finalmente para e percebe que está exatamente onde você deveria estar. Você pode estar cansado, mas tá vivo. A vida pode estar difícil, mas você ainda consegue sentir o vento batendo no seu rosto, o reflexo do sol no lago, as risadas das crianças. Ele volta a olhar pro lago, como se o reflexo da água dissesse o resto. Se você esquecer isso, você vai passar a vida inteira correndo atrás de sorrisos, enquanto perde os momentos mais importantes, aqueles que não pedem a sua atenção.